Nesse vídeo vamos ver em que temperatura a água ferve. Se você acha que é a 100 graus, assista esse vídeo até o final porque você vai se surpreender. Vamos ferver água no meio do antigo Império Inca, passando pela cidade mais alta do Brasil. E também vamos ver se é possível cozinhar um ovo no ponto mais alto do planeta, no Monte Everest. E o que isso tem a ver com procurar vida em Marte. Nossa expedição começa no litoral sul do país, e para chegar até lá, precisamos descer a Serra do Mar, uma formação que tem algumas das rochas mais antigas do planeta. Se você já desceu essa serra para ir para a praia, deve ter sentido alguma coisa estranha no ouvido. Isso acontece porque à medida que vamos descendo, a pressão atmosférica vai subindo. Daqui a pouco você já vai entender o porquê. Pronto, chegamos ao nosso destino, cidade de Bombinhas, no litoral de Santa Catarina, a menor cidade do estado, que fica na ponta de uma península, com belas praias, águas tranquilas, um ótimo lugar para relaxar e se divertir, com um lindo pôr-do-sol e um excelente ponto de mergulho, porque nesse local as águas geladas da corrente marítima das Maldivas se encontram com a corrente do Brasil mais quentinha, proporcionando uma biodiversidade impressionante, com muitas espécies de peixe, crustáceos, moluscos, tartaruga verde, cachorro. Pera aí, cachorro? Esse cachorro pulou nas minhas costas enquanto eu estava mergulhando. Aproveitou para pegar uma caroninha. De nada pela carona, amigo, mas viemos até aqui para ferver água. Vamos chegar o mais perto possível do mar. Estamos agora a 6,9 metros de altitude em relação ao nível do mar. Aqui não conseguimos chegar ao nível zero. Isso acontece porque a Terra não é exatamente uma esfera perfeita, que interfere na gravidade, e também temos as correntes, ventos, rios, temperatura, além da variação natural das marés. Vamos pegar o suporte, uma tela para distribuir o calor e um vasilhame de vidro. E um pouco de água destilada. Eu coletei essa água do vapor de uma chaleira. Ela é quase sem sais. Você vai entender o porquê disso até o final do vídeo. Agora vamos ligar o maçarico e botar essa água para ferver. E medir a temperatura quando começar a borbulhar, que é um indicativo que a água está fervendo. Essas bolhas são o vapor de água, ou seja, a água que passou do estado líquido para o estado gasoso. Olha só, a água ferve a 100 graus aqui. Será que se a gente ferver a água em um lugar mais alto vai fazer diferença? Vamos pegar agora uma ajudinha da inteligência artificial. Qual a cidade mais alta do Brasil? A cidade mais alta do Brasil é Campos do Jordão, que está localizado no estado de São Paulo, na região sudeste do país. Campos do Jordão está situada a uma altitude média de aproximadamente 1.628 metros acima do nível do mar, o que a torna a cidade brasileira mais elevada em termos de altitude. Então, bora para lá! Precisamos passar por São Paulo, a cidade mais populosa do país, que nesse ponto, na minha medição, estamos a 742 metros acima do nível do mar. Pronto, chegamos a Campos do Jordão. Estamos agora a 1.587 metros. No final do século XIX e começo do século XX, as pessoas vinham para cá por causa desse clima de altitude. Acreditava-se que isso poderia ajudar a curar a tuberculose, que era a doença infecciosa que mais matava na época. Mas veio depois a descoberta da penicilina e a história mudou de rumo. Hoje os turistas vêm por outros motivos para aproveitar esse clima, principalmente gastronômico. Mas também tem lugares bem bacanas, como o Parque Capivari, a Ducha da Prata, o Bosque do Silêncio e o Parque Mantiqueira. Mas viemos aqui para ferver água. Estamos agora a 1.617 metros acima do nível do mar, na pousada que estamos, que fica em cima de um pequeno morro. Vamos ver a quantos graus a água ferve aqui. Olha só, ferve a 95 graus. Vamos entender agora por que acontece isso. Mas antes precisamos saber o que é essa tal pressão atmosférica. Você já deve saber que temos a gravidade no nosso planeta, que atrai tudo, desde uma maçã, um ovo e até aquela louça preferida da sua mãe. E é essa gravidade que mantém o ar aqui na Terra, formando a chamada atmosfera. Uma camada de ar que vai até uma linha imaginária a uma altura de 100 km, conhecida como linha de Kármán. Agora, imagine toda essa coluna de ar em cima da gente. Como estamos acostumados, nem nos damos conta, mas é como se tivesse um peso de um carro espremendo a gente a todo momento.
E quanto mais longe do centro da Terra, ou seja, quanto mais alto, menos ar tem. É como se esse ar estivesse empurrando as moléculas de água. Quanto menos ar em cima, mais fácil delas saírem. Por isso aqui ferve em uma temperatura menor. Então, se a gente subir mais, a água vai ferver em uma temperatura menor ainda? Já estamos na cidade mais alta habitada, mas o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina. Só que ele fica no meio da floresta amazônica, um lugar de difícil acesso que precisa de autorização, então fica meio complicado ferver água lá. Mas o Brasil também não é um país de altas altitudes. Vamos pegar a ajuda do ChatGPT novamente. Qual a cidade mais alta do mundo? A cidade mais alta do mundo é La Rinconada, localizada no Peru. Esta cidade mineira está situada a uma altitude de cerca de 5.100 metros acima do nível do mar, nos Andes peruanos. Então, bora para lá. Para isso, precisamos pegar um avião e fazer uma conexão em Lima, capital do Peru. Vamos atravessar a Cordilheira dos Andes, uma cadeia de montanhas formada pela colisão de placas tectônicas, as placas de Nazca e a Sul-Americana. Isso explica esse vulcão aí embaixo soltando essa fumaça. Repare que vamos pousar bem próximo do nível do mar. Agora, preste atenção nesse pacote salgadinho. Estamos no aeroporto de Lima, a 254 metros de altitude. Repare bem porque vai acontecer uma coisa curiosa. Mas antes, precisamos pegar o nosso voo para Cusco. Estamos agora a mais de 7.000 metros acima do nível do mar e subindo. Olha como ficou aquele pacote de salgadinho. Deu uma boa estufada. Isso aconteceu porque a pressão atmosférica é muito menor aqui em cima. A altitude de cruzeiro de um avião desses pode chegar entre 9 a 12 km. É claro que dentro do avião é pressurizado, senão a gente já teria desmaiado. Mas mesmo assim, a pressão é menor do que aí embaixo. Vamos sobrevoar novamente a Cordilheira dos Andes, com seus picos nevados. Aliás, é por isso que é tão alto para onde estamos indo. Vamos andar no meio dos Andes peruanos. Repare que a cidade é cercada por morros. Chegamos a Cusco, a antiga capital do Império Inca, que em Quechua significa o umbigo do mundo, uma língua falada até mesmo antes da criação do Império e até hoje usada em algumas regiões. A parte histórica da cidade é marcada por uma mistura de arquitetura inca com a arquitetura espanhola. É muito comum essa base de construção inca e por cima a construção espanhola. Isso porque quando os espanhóis conquistaram a cidade, destruíram boa parte das construções incas e levaram muito ouro embora também. Mas ainda se vê os vestígios das construções incas, marcadas por encaixes quase perfeitos entre as pedras. Não dá nem para inserir um cartão na junção. Olha o que aconteceu com aquele pacote salgadinho. Eu derrubei a mochila no chão e ele estourou de tão cheio que estava. Acabou espalhando tudo. E a altitude média aqui é bem alta. Estamos a 3.378 metros de altitude acima do nível do mar, que já é acima do ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina. Mas viemos até aqui para ferver água. Vou pegar essa chaleira elétrica do hotel emprestado. Muita gente que vem do Brasil passa mal, porque não estamos acostumados com essa altitude. É o chamado mal da altitude. Isso acontece porque como temos menos ar aqui, também temos menos oxigênio. Eu tive muita dor de cabeça no primeiro dia por causa disso. É um dos sintomas que você pode ter. O povo local fala que se tomar um chá de coca ajuda, por isso tem essa chaleira no quarto. Vamos ver. Ferve a 88 graus nessa altitude. Bom, não sei se funciona o chá de coca, mas pelo menos já tenho água fervida para o chá. Cusco também é o ponto de partida para ir para Machu Picchu, a lendária cidade do antigo Império Inca. Só que ali é proibido ferver água, não pode nem mijar. Se você estiver apurado, tem que sair dali, porque não tem banheiro por lá. E se te pegam mijando lá em cima, você é banido para sempre da histórica cidade. Mas La Rinconada fica pro outro lado. De Cusco precisamos pegar um carro. Só que tivemos um probleminha. Estava tendo uma greve geral dos agricultores nesse dia. Não tem fertilizante para plantar batata. E os agricultores estão enfurecidos. E estão bloqueando o acesso da estrada que vai até lá. Aliás, aqui existem muitas variedades de batata. E o que você faz em uma greve geral para passar o tempo? Aproveita para bater uma bolinha, é claro. Mas não tem problema. Vamos subir o mais alto que der aqui na cidade mesmo. Passando pelo bairro San Blas, o famoso bairro turístico da região. Subimos por suas ladeiras.
deixamos o bairro de San Blas para trás, mas vamos continuar subindo a ladeira, passando por um caminho que provavelmente os antigos incas também faziam, passando pelo meio das ruínas de Sacsayhuaman. Uma curiosidade, a antiga cidade de Cusco tinha o formato de um puma e construíram na cabeça do bicho justamente essa fortaleza, com pedras gigantescas pesando toneladas. Estamos agora a 3.501 metros de altitude, mas vamos continuar subindo. Passando por uma outra ruína, Cuenco, que significa labirinto na língua quechua, onde se acredita que os incas faziam cerimônias religiosas. Provavelmente sacrificavam animais aqui. Era comum o sacrifício de lhamas, um mamífero bem comum de se encontrar aqui nos Andes. Mas também encontramos alguns primos, todos fazendo parte dos camelídeos da América do Sul, alpacas e vicunhas. Aqui estamos a 3.544 metros, um pouco antes de Pucapucara, onde se acredita ter sido uma antiga fortaleza militar, pois ficava em uma posição estratégica. Logo acima encontramos as ruínas de Tambomochai. Não se sabe ao certo para que servia esse local. Alguns acreditam que era para banho, tipo um resort da época. Os locais dizem que daqui tem um caminho que os antigos incas usavam para chegar até Machu Picchu, mas é uma longa caminhada. Não vai dar para ferver água aqui. Voltando ao pequeno vilarejo, agora estamos a 3.704 metros de altitude. Encontrei uma barraca vendendo milho cozido. Como não conseguir carregar o maçarico até aqui, pedi ajuda para a senhora que estava vendendo o milho. Deu 66 graus, mas a água não estava fervendo na verdade. Ela só esquentou para deixar o milho quentinho, que estava muito bom por sinal. E olha o tamanho dessa espiga. Aqui na região também encontramos uma grande variedade de milho. Bom, tive que pedir ajuda para uma moça na barraca do lado, com essa simpática lhama. Ela ferveu a água e me ajudou a segurar o termômetro. Agora sim, o termômetro marcou 86 graus. E ainda aproveitei a água para fazer um miojo. Aqui é o ponto mais alto que consegui ferver a água. Até subi em pontos mais altos no Peru, como a Montanha Colorida, que fica perto de Cusco. A gente já começa a trilha a 4.525 metros e é muito frio. Então a gente segue pelo meio do gelo até chegar à Montanha Vinicunca, que fica a 5.036 metros na medição oficial, mas na minha medição deu 4.911 metros. Mas não tem como ferver água aqui em cima, é muito frio e venta muito. Minha mão quase congelou. E olha essa nativa de chinelão. Só que dá para fazer um outro experimento bem legal. Vou pegar essa garrafa de água vazia e fechá-la bem. Agora vamos descer e voltar para o Brasil. Mas antes, olha o que eu achei aqui no meio do nada, a mais de 4.500 metros. Uma barraca que vende salgadinhos. Vou comprar um. Acabamos de deixar Cusco. E olha aquele salgadinho como ficou depois que o avião pressurizou. Olha só a garrafa como ficou no aeroporto de Lima. Se você não acreditou nessa história de pressão atmosférica até agora, espero que isso tenha te convencido. Foi a pressão que fez isso com a garrafa. E agora que estamos no Brasil, vamos ver se é possível cozinhar um ovo no Monte Everest. Não vai dar para escalar o Everest para isso, obviamente, mas podemos fazer uma simulação. Precisamos descobrir a temperatura que a água ferve lá em cima. Vou fazer um experimento caseiro para mostrar. Vou pegar essa garrafa de coca com água fervendo. Agora vou tampá-la e virá-la de cabeça para baixo. E deixar esfriar. Agora preste atenção. Vou colocar uma pedra de gelo por cima. Olha o que acontece depois de um tempo. Começou a ferver de novo. Isso aconteceu porque o gelo esfriou o ar que estava aqui e baixou a pressão, e a água começou a ferver. Vamos checar a temperatura. 85 graus, praticamente a mesma temperatura de quando a gente estava lá no alto em Cusco, a mais de 3.700 metros de altitude. Mas precisamos saber o quanto essa pressão baixou, então vamos fazer um teste mais elaborado, com uma bomba de vácuo, que tem um medidor de pressão. Vou deixar essa água a 71 graus. Olha o que acontece quando a gente liga a bomba e abaixa a pressão para mais ou menos 250 milímetros de mercúrio, que é a pressão que a gente encontra no topo do Everest. A água começa a ferver. E olha que legal, dá para controlar se a água ferve só abrindo e fechando a válvula.
Então agora a gente sabe que a água ferve a mais ou menos 71 graus lá no topo do Everest. Bom, hora de preparar o jantar. Vou manter a água numa temperatura de mais ou menos 71 a 72 graus. Vou deixar os ovos por 10, 20 e 30 minutos. Quando o ovo cozinha, ocorre a coagulação das proteínas. Teoricamente, as proteínas da clara começam a coagular entre 61 graus a 70 graus e a gema um pouco acima, a uns 75 a 80 graus. Olha como ficaram. Até dá para comer, mas eu particularmente prefiro o ovo mais duro. É por isso que em lugares altos a comida demora mais para cozinhar. E essa é a lógica da panela de pressão. Como ela fica tampada, a pressão aumenta muito e a temperatura de ebulição da água também. Fica mais ou menos uns 120 graus. E aí, aquele feijãozinho cozinha bem mais rápido. Dá pra gente ter uma ideia olhando esse aparelho, chamado de autoclave, que é usado em laboratórios. É uma panela de pressão gigante, mas ele tem um medidor de pressão. A pressão fica mais ou menos umas 2 atmosferas, ou o dobro do que a gente encontra ao nível do mar. Falando em mar, você se lembra do começo do vídeo em que eu usei a água destilada para ferver na praia? Isso é porque um outro fator que pode aumentar a temperatura de ebulição é colocar sal na água. Você já sabe que a pressão atmosférica interfere na temperatura de ebulição, mas isso é metade da história. Tecnicamente, falamos que a temperatura de ebulição de um líquido é quando a pressão de vapor desse líquido se iguala à pressão atmosférica. O que acontece quando eu aqueço a água é que essa pressão de vapor da água vai aumentando até se igualar à pressão atmosférica. Aí a água começa a ferver. E quando eu coloco sal na água, diminui a pressão de vapor. Aí precisa esquentar mais para a água ferver. É como se as moléculas de sal atrapalhassem as moléculas de água para saírem do vasilhame. Agora eu vou pegar a água do mar no mesmo local e colocar para ferver. Está fervendo agora a 101 graus e não mais a 100. E olha uma curiosidade, se eu ferver toda a água do mar, vai ficar só os sais. Dá uma olhada, eu fervi meio litro de água do mar até sair toda a água. Olha a quantidade de sal que ficou. E uma última curiosidade, os cientistas calcularam a quantos graus a água ferve em Marte, levando em conta a composição de sais e a pressão atmosférica de lá, que é muito menor que daqui, menos do que 1% comparando com a Terra. E viram que a água lá ferve a quase menos 5 graus. Se você acha esquisito ferver a uma temperatura negativa, olha essa garrafa cheia de nitrogênio líquido. Está fervendo a menos 195 graus. É por isso que o normal é ele estar na forma de gás, que a gente respira toda hora. E esse gás carbônico congelado passa direto do estado sólido para o gasoso, a menos 78 graus. Por isso é conhecido como gelo seco. Isso tudo é influenciado pela temperatura e pela pressão. Nós conseguimos ver no chamado diagrama de fase. E esse daqui é o da água. Aqui nós temos a pressão e aqui a temperatura. Funciona assim, nessa área, nessas pressões e temperaturas, a água está em forma de gelo. Nessa região no estado líquido e aqui na forma de vapor. Então essa linha é a de congelamento da água e essa daqui é a de ebulição. Esse ponto é conhecido como ponto triplo, em que existem as 3 fases. Em bombinhas no nível do mar ou a 1 atmosfera, vimos que a água ferve a 100 graus. Na panela de pressão, que tem a pressão de umas 2 atmosferas, ferve a 120 graus. Em Campos do Jordão, a 1617 metros ou 0,82 atmosferas, ferve a 95 graus. Então, acho que já deu para entender. A gente consegue saber a temperatura de ebulição da água pura só pelo valor da pressão. Essas temperaturas eu medi, não são tão precisas, mas os cientistas conseguem calcular usando a equação de Clausius-Clapeyron. E outra coisa é que dessa pressão para baixo, a água passa do estado sólido direto para o gasoso. É chamado de sublimação. A pressão lá em Marte é de 0,006 atm, é mais ou menos essa linha. E lá acontece isso. Por isso é muito difícil achar água líquida lá. Normalmente encontramos água em forma de gelo. Essas calotas nos hemisférios norte e sul de Marte são basicamente água e gás carbônico congelados, ou na forma de vapor, porque lá a temperatura pode variar de menos 153 graus a mais 20 graus. Eles escavaram o solo e acharam gelo por baixo. E depois de alguns dias, esse gelo sumiu, passou direto para o estado gasoso. Mas pelo diagrama a gente consegue entender. As leis da física valem para todo o universo. E olha que legal, se a gente subir um pouco essa linha, um pouco a pressão,
já é possível ter água líquida. É por isso que alguns cientistas acreditam que tenham lagos salgados abaixo dessas calotas de gelo, porque essa camada de gelo aumenta a pressão. E isso é importante porque a gente sabe que aqui no nosso planeta a água em forma líquida é essencial para todas as formas de vida. E se a gente achar água líquida por lá, pode ser que a gente encontre algum tipo de vida. Pode parecer estranho, mas a ciência consegue explicar todos esses fenômenos. E de quebra nos ajuda a fazer um miojo e um ovo e procurar vida em outros planetas.